Fala aí, Gabriel. Hoje nós estamos em mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos estar conversando sobre Jurassic World Game Cretaceous, mais especificamente sobre a Scorpio-Rex E750. Vamos estar conversando aqui sobre designs descartados da Scorpius e especular um pouco a respeito de outros designs que podem ter ocorrido. E esse é o vídeo que eu mencionei no meu vídeo do design descartado de Gigantosauro com uma crista, que eu falei que eu queria fazer um vídeo parecido a respeito da Scorpius Rex. Então hoje estaremos aqui para conversar sobre ela. E, enfim, não se sabe muito a respeito dos designs descartados, porque o livro da arte não fala muito e acaba que concept arts não são geralmente liberadas. Nós temos concept arts de cenas, mas quase nunca é liberado concept arts para os designs dos dinossauros em si. O avanço da escolha de design, que realmente é uma pena. Mas enfim, sem mais enrolação, vou estar aqui conversando a respeito disso. Bem, a Scorpius Rex, ou E750, começou a ser, vamos dizer, uns certos teases dela, né? Ela começou a ter umas certas indícios de que existia, né, que veríamos futuro logo na primeira temporada de Jurassic World Game Cretaceous, quando a Brooklyn e a Sam invadem o laboratório do Dr. Wu e encontram alguns segredos lá. E um desses segredos era um suposto E750, e teria até um envelope a respeito disso também logo na primeira temporada. Na segunda temporada, onde nós temos a nossa vemos a Scorpius pela primeira vez, de certa forma, mesmo que ela tivesse congelada, nós vemos ela meio que sendo descongelada acidentalmente pelo Kenji lá pro final da segunda temporada, e não vemos muito mais a respeito disso, e nós só conseguimos ver exatamente como se parecia, só uma pequena parte das costas dela, e era bem ambíguo, bem vago. Na terceira temporada, então, é quando ela finalmente se revela sendo a antagonista principal da terceira temporada, e um dos melhores antagonistas do Jurassic Park, mas isso é assunto para outro vídeo. Enfim, no final, teve um design muito bom que atendeu exatamente a proposta, mas isso também eu vou falar no vídeo que eu explicar porque eu gosto tanto do Scorpius, mas enfim, um design que acerta o Uncanny Valley, fazendo um design bem feio, assim como que era o planejado, e ficou muito bom. E eu acho que o design final foi a melhor escolha que eles tiveram, ainda mais sobre os designs anteriores que nós vamos estar vendo aqui hoje, que por mais que eles são mais parecidos com dinossauros convencionais, fugindo da proposta da Scorpius. Então vamos estar aqui conversando sobre esses designs anteriores que acabaram sendo descartados. Bem, na verdade nós temos certeza, o outro pode ser que tenha sido um design anterior e a gente já vai discutir sobre isso. Mas o foco do vídeo realmente vai ser nesse primeiro, que nós temos certeza que foi um design anterior, que eventualmente foi descartado. Estaremos falando do design que foi vazado pela Mattel. Bem, a Mattel acabou, não a Mattel vazou, mas acabou sendo vazado uma imagem da figura do Scorpius Rex com o Kenji, uma figura que realmente lançou, mas acabamos tendo um vazamento dessa figura, de artes dessa figura, na verdade, né, um pouco antes da terceira temporada. E essas imagens aí, elas são até um pouco difíceis de encontrar hoje em dia, porque depois vazou a figura final antes dela lançar, e se você precisar pelo vazamento você vai achar mais da figura final. Mas essa imagem aí que acabou sendo vazada da Scorpius mostrou um design um tanto interessante pra ela, certo? E é um design muito diferente do que nós tivemos na versão final. E como eu disse, acabou que nós conhecemos esse design graças a um vazamento de uma arte conceitual da figura da Mattel. Porque o vazamento acabou nunca sendo... o design acabou nunca sendo revelado através de concept arts nem nada do tipo. O que nós podemos analisar nesse design é que a Scorpius seria muito mais como um dinossauro convencional, que eu já falei que foge da proposta dela. E ela pareceria até lembraria algum tipo de dromeossauro, de certa forma. As pernas e principalmente os braços são muito finos mesmo. Nos pés nós podemos também reparar outra diferença, que embora a Scorpius Rex na versão final tenha a garra retrátil dos raptores, essa versão não tinha, era um pé mais um dinossauro convencional, digamos assim. Olhando a cabeça também tem grandes diferenças.
A cabeça da Scorpius no design final é uma cabeça de Abelisaurídeo, né? Que é uma cabeça com um focinho mais curto, assim como um Carnotauro, por exemplo. E que tem no DNA dela, por isso que deu essa cabeça. Aqui já não, seria uma cabeça mais alongada, mais parecida com de um Raptor, né? De um Dromaeosaurídeo. Então, interessante. Nós podemos ver também uma pequena crista ou chifre no focinho. Lembra um pouco a crista dos Monolofossauros, só que a ponta de trás sendo um pouco mais afiada. É difícil de ver pela qualidade, difícil de identificar exatamente o que seria, mas nós podemos ver aí alguma elevação no focinho. Também possuiria o que pode ser protopenas ou pode ser os cispinhos, que ela possui na versão final, que atrás da cabeça não parece ser tão caótico quanto os espinhos que tem na versão final, parece ser só uma fileira mesmo. Então teria isso na cabeça, parece ter nos braços, perto da região do cotovelo, teria nas costas e um pouco também no começo do rabo. E falando no rabo, onde fica a diferença talvez que mais chama a atenção, né, da característica especial desse design da Scorpius. Bem, na versão final, a Scorpius Rex tem os cispinhos no rabo que ela usa para injetar a toxina. Ela lança os espinhos, né? Os espinhos grudam na presa e coisa do tipo. E ela tem na ponta do rabo vários, assim. Aqui é um tanto quanto diferente, porque ela não possui vários espinhos aí no rabo, e sim um ferrão. Ela possui um ferrão muito similar a de escorpião. E o nome Scorpius vem de... Scorpius Rex vem do Scorpion Fish, né? Que é o peixe... No Brasil é chamado de peixe-pedra, né? Em português. Então... Mas em inglês chama Scorpion Fish. E é um peixe que tem a toxina, ele tem as esporas com toxina nas barbatanas, e seria daí que viria. No entanto, nessa versão inicial da Scorpius, ela provavelmente não seria o DNA do peixe-pedra, né? E sim seria o DNA aparentemente de realmente escorpião, tendo um ferrão parecido com o escorpião, e ela provavelmente usaria o rabo desta mesma forma, né? Como um escorpião usa, para injetar a toxina através do ferrão no rabo. Então essa é a diferença mais nítida nessa versão da Scorpius, provavelmente, e teria uma certa diferença na composição do DNA da criatura. É interessante, é bastante interessante de ver isso. E como eu disse, eu acho que o design final é melhor para atender a proposta de ser um dinossauro, realmente ser um dinossauro feio que cai no Uncanny Valley e que dá mais terror do que ser um dinossauro mais convencional, digamos assim. Então, é muito legal de ver isso, uma pena que nós não tenhamos mais detalhes a respeito disso. Esse design muito provavelmente foi feito nas primeiras concept arts da série, logo antes da primeira temporada, já que Scorpius estava sendo planejado antes da primeira temporada, já haveria concept dela desde o início. E, enfim, provavelmente foi feito mais cedo. Porém, a figura final da Mattel não é lá muito fiel com o que é visto em tela também. Obviamente, extremamente mais próximo do que é visto no design final, porém não completamente. As diferenças mais gritantes estão na cabeça e nas mãos. Embora a maior parte do corpo seja relativamente fiel com o que é visto, tendo umas pequenas diferenças de proporção, mas isso acontece com todos os dinossauros da Mattel. A mão não possui o polegar que a Scorpius tem, e a cabeça tem um design bastante diferente. Embora já tenha mais focinho de Abelisaurídeo, né, mais similar com o de Carnotauro, que é o que provavelmente está no DNA da Scorpius, a cabeça não possui os espinhos atrás da cabeça, o que já tem uma considerável diferença. E o design final da Scorpius tem a parte superior do crânio muito... não muito, né, mas consideravelmente mais longa do que a mandíbula inferior, que acaba ficando para dentro da boca por ser justamente menor. E os dentes da Scorpius também, os dentes de cima cobrem os dentes de baixo, assim como o T-Rex. E na versão da Scorpius, a mandíbula se fecha juntamente na ponta e os dentes se cruzam, similar com o dente da Indominus. A Mattel cometeu o mesmo erro no Gigantossauro de Dominion, então talvez não seja necessariamente
um design anterior, e sim pode realmente só ter sido uma falha de fidelidade da parte da Mattel. Mas é comum brinquedos se basearem em concept arts para fazer... empresas se basearem em concept arts para fazer os brinquedos. Então talvez o design da Mattel da Scorpius pode ou não, isso é puramente especulação, ter sido só uma concept art, uma das concept arts finais, muito próximo do design final, e ter utilizado de base para fazer o brinquedo. E por ser já muito próximo do design final, não tem por que mudar e vai com isso mesmo. Mas ainda não seria o design final. Mas obviamente isso pode ser só uma especulação, e pode ser que realmente tenha sido já se baseando no design final e só errando mesmo em questão de fidelidade. Mas enfim, basicamente isso o vídeo de hoje. Eu queria comentar aqui sobre esse design descartado da Scorpius, que acabou sendo revelado graças a uma figura da Mattel vazada, e que é interessante de ver aí a história por trás das câmeras. Enfim, muito obrigado a todos que assistiram, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!